O que acontece quando o homem mais poderoso do judiciário decide puxar o freio de emergência do sistema e mandar investigar quem sempre pareceu intocável? O Brasil acordou com uma pergunta que não quer calar. Até onde vai o poder de um ministro quando ele acredita que a própria democracia está sob ameaça? Quando o nome de Alexandre de Moraes entra em cena, não existe meio-termo. Ou é visto como o guardião das instituições, ou como símbolo de um judiciário que avançou o sinal. E é exatamente essa divisão que transforma cada decisão dele em um terremoto político. A tensão aumentou quando surgiram debates e relatos sobre medidas duras envolvendo a Polícia Federal, levantando questionamentos sobre até que ponto investigações podem alcançar setores influentes da sociedade, inclusive veículos de comunicação tradicionais como o Grupo Globo. Para uns, isso representaria um recado claro de que ninguém está acima da lei. Para outros, seria um sinal perigoso de confronto entre poderes informais que sempre coexistiram nos bastidores de Brasília. E é aí que o jogo fica mais pesado. Porque quando se fala em investigar, monitorar ou aprofundar apurações dentro da própria estrutura de poder, o debate deixa de ser jurídico e passa a ser institucional. Analistas começaram a questionar: estamos diante de uma reação do Estado para se proteger, ou de uma escalada que pode redefinir os limites entre justiça, política e liberdade? Nos corredores do Supremo Tribunal Federal, o clima descrito por muitos observadores é de pressão máxima. A corte, que deveria ser apenas árbitra, passou a ocupar o centro do ringue. Cada decisão gera impacto imediato nas ruas, nas redes sociais e dentro do Congresso. Nunca o STF foi tão discutido, tão atacado, tão defendido e tão exposto. Enquanto isso, decisões vindas de instâncias inferiores da justiça também passaram a alimentar a narrativa de um país juridicamente fragmentado. Julgamentos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive absolvições e reviravoltas processuais, foram interpretados por apoiadores como sinais de correção de excessos, e por críticos como capítulos de uma disputa jurídica interminável. O brasileiro assiste a tudo tentando entender uma coisa simples: existe ainda um centro de equilíbrio ou cada instituição está puxando a corda para o seu lado? Porque o que está em jogo não é apenas o destino de um político, de um ministro ou de uma investigação específica. O que está em jogo é a narrativa de quem controla a interpretação da lei em um país onde a política nunca foi apenas política. Sempre foi sobrevivência, influência e poder. Vivemos uma era em que decisões judiciais viram manchetes de guerra, em que despachos são analisados como se fossem movimentos de xadrez, em que a Constituição deixou de ser apenas um livro e passou a ser um campo de batalha interpretativo. Há quem veja nisso o fortalecimento das instituições, uma espécie de anticorpo democrático reagindo a ameaças. Outros enxergam o oposto, um sistema tensionado, onde cada ação gera uma reação ainda mais radical, alimentando desconfiança permanente. E no meio desse turbilhão está a população, tentando decifrar quem realmente está defendendo a democracia e quem está apenas disputando espaço dentro dela. A pergunta que ecoa é incômoda: quando o combate político passa a acontecer dentro do judiciário, quem julga o próprio juiz? Não existe resposta fácil. O Brasil entrou numa fase em que decisões técnicas têm efeitos emocionais, e embates legais produzem consequências políticas imediatas. Não há mais fronteira clara. Tudo virou uma coisa só. O país assiste a um redesenho silencioso das relações entre imprensa, justiça, investigação e poder. Um redesenho que ainda está acontecendo, diante dos nossos olhos, sem que ninguém consiga afirmar com certeza qual será o resultado final. Talvez este seja apenas mais um capítulo da longa história de crises brasileiras que parecem definitivas, mas acabam se transformando em transições. Ou talvez este seja o momento em que o modelo de equilíbrio construído após a redemocratização esteja sendo testado como nunca antes.